Olá, irmãos. Aqui quem fala é a Larissa. Hoje, na mensagem desta noite, aqui com Elielson, estudamos Neemias, capítulo 6, verso 3, e eu vou ler com vocês. Então, capítulo 6, verso 3 de Neemias. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Elielson, tudo bem? Tudo. Elielson, conta para nós os tópicos da mensagem de hoje. Larissa, muito obrigado. E eu estou muito feliz de estar participando aí do canal da igreja, muito contente também de ver as pessoas se envolvendo e participando, né? É um projeto nosso e o tema desse ano tem sido um tema muito legal, falando sobre essa grande obra, a partir de uma figura que, para mim, é uma figura muito importante. Neemias, ele tem um papel fundamental na manutenção da sociedade judaica. Assim como Esther, Esdras e Neemias, eles são personagens do Antigo Testamento que mantiveram e conseguiram manter a sociedade, mesmo que estava ali meio que indefesa em Jerusalém, e tanto Esdras no templo quanto Neemias na reconstrução dos muros, fez com que a sociedade judaica estivesse ali, fosse mantida até a preparação da sociedade que viria Jesus, né? Depois de Alexandre o Grande, né, a divisão que houve ali, dos quatro generais, aquela região que depois foi dominada pelo Império Romano, graças a Neemias e esses personagens, a sociedade estava formada para o nascimento de Jesus. E essa grande obra me chamou muita atenção, porque a preocupação de Neemias não eram as pedras que estavam sendo erguidas e nem os portões que ele estava restaurando, mas eram as pessoas. Então, o primeiro tópico que nós compartilhamos hoje foi que a preocupação e o envolvimento de Neemias na reconstrução dos muros era para que o povo de Deus fosse preservado. Então, a nossa geração, né, a minha geração, a sua geração, ela deve ter isso no coração, um desejo enorme por restaurar pessoas. E para isso acontecer, nós precisamos ter certeza de que Jesus é a nossa fortaleza. E o segundo tópico falou sobre isso. Eu falei sobre a construção dos muros. Quando nós formamos Jesus e ele se torna a nossa fortaleza, ele é a regra principal. Jesus é a regra principal. O mundo já não é mais a nossa regra. Então, ele é a minha fortaleza. Eu sei até onde eu posso ir. Os muros, ele traça limites. Os muros, ele não deixa que os inimigos entrem, mas, ao mesmo tempo, quem está dentro do muro sabe que não pode passar. Então, esse segundo tópico, para mim, foi interessante, porque Neemias, ele traz uma teologia totalmente diferente, né? A teologia da nossa geração é a teologia do eu, né? A teologia egocêntrica, ela cai por terra na vida de Neemias, porque Neemias, ele entrega a sua própria vida, ele deixa a vida de copeiro, que era uma vida, não era uma vida chique, suntuosa, mas eles tinham uma vida tranquila. Mas ele deixa o seu ambiente de conforto para resgatar pessoas, para permitir que o povo de Deus fosse salvo, né? Ele fosse guardado nisso. E a nossa geração ela precisa entender isso, que a nossa luta é para trazer almas. Minha luta, a sua luta, não é por likes, não é por fama, não é por status, né? A nossa geração precisa entender que a nossa missão hoje, a grande obra que nós temos é de trazermos, Jesus na vida das pessoas. Então, quando eu e você nos dispomos a viver o evangelho, eu me disponho a me cercar e Cristo ser a minha fortaleza, você também se dispõe, no nosso ambiente, a gente, produz Cristo. Cristo se torna nosso próprio testemunho de vida, e isso faz com que as pessoas sejam alcançadas através do evangelho. Então nós, pela graça de Deus, compartilhamos isso e eu acredito que, é um pouquinho daquilo que vivemos nesse tempo e é o nosso desejo, né, e todos esses que nos assistem também viver essa nova história, essa grande obra de Jesus Cristo na nossa vida. Bacana. Lembrando então ao pessoal que está nos ouvindo aí, o tema nosso desse ano, 2025, é Eu estou envolvido em uma grande obra e eu não posso parar. E eu achei muito interessante quando você falou dessa questão dos muros, né? Não eram sobre pedras, mas sim sobre pessoas. E a gente sabe, né, no contexto histórico, então, o pessoal ele tinha sido levado cativo, né? Então, o povo está disperso, então a cidade já foi destruída, os muros destruídos.
E a gente vê o cuidado de Deus e essa preocupação em eu preciso ajuntar o meu povo, né. Eu preciso trazê-los de volta e envolvê-los e protegê-los, né. Então o muro ele simboliza isso, essa proteção. Gostei bastante dessa parte. Você poderia falar um pouquinho então sobre esse período que eles voltam, eles estão construindo o muro, e aí nós vamos abordar então o tópico em que você falou sobre a oposição. Já que a gente falou dessa questão da construção, tem os limites, vamos para a parte então da oposição. Então, eles já estão com a mão na massa, eles voltaram, o rei permitiu, Neemias foi lá, está reconstruindo os muros e tem a oposição. E agora? E agora? É muito interessante, Larissa, que quando nós nos envolvemos com o reino de Deus, nós estamos entrando agora num campo de batalha. A vida cristã, ela não é uma vida, de sucesso constante, né. E novamente, é essa dificuldade com a teologia dos nossos dias, né. A teologia dos nossos dias vem de um evangelho que ele é barato, porque nós não vivemos, o sucesso constante. Neemias, ele se dispôs a sair do seu ambiente para ir a Jerusalém, ajudar na restauração dos muros, e ele encontrou oposição. Por quê? Porque quando nós nos dispomos a trabalhar para o reino de Deus, há uma força invisível que quer nos parar. Vai além do sistema, vai além das pessoas, porque a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta é com aquele que é o inimigo das nossas almas. O príncipe deste mundo, ele não quer que o evangelho de Cristo seja anunciado, ele não quer que as pessoas sejam alcançadas. Então, quando nós nos envolvemos com essa grande obra, nós vamos ter oposição. Que tipo de oposição? O nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da Bíblia, é só quem está me assistindo sabe muito bem que quando nós nos dispomos a conhecermos mais a Cristo através da sua palavra, temos um tempo mais de intimidade de oração, as coisas não acontecem assim com toda facilidade. Há uma luta, uma resistência. Quando nós queremos viver o evangelho de forma genuína no ambiente que nós trabalhamos, temos que tomar uma decisão, porque nós não vamos agradar a todos. Ou eu agrado a Cristo, ou eu agrado ao mundo. E aí, ao agradar a Cristo, eu tenho que tomar uma decisão. Neemias, no texto que nós lemos, ele toma uma decisão. Veja que dois personagens que são opositores a ele, chama ele para conversar. Mas Neemias, ele sai da neutralidade. Esse evangelho que eu acredito seja o evangelho de hoje, o evangelho neutro, onde as pessoas não se posicionam. Neemias se posicionou e ele falou: olha, eu não vou conversar com vocês. Não vou. Por quê? Porque eu vou gastar um tempo que não é um tempo precioso. Eu vou conversar com vocês coisas que não vão fazer que a grande obra aconteça na minha vida. E de uma forma muito carinhosa, Marisa, porque o nosso tempo hoje é um tempo onde eu vivo o evangelho de Cristo, né? É importante a gente pensar que o Antigo Testamento é uma história, agora eu vivo uma nova aliança em Jesus. O meu inimigo deve ser tratado a partir da figura que Jesus traz, ser tratado em amor. Então, eu posso amar aqueles que são opositores a Cristo e me posicionar. Eu não preciso simplesmente cortar relacionamento, mas em amor eu digo: olha, eu não posso gastar tempo com isso, tá? Você me perdoe, mas eu não posso fazer isso que você está me pedindo. Olha, você me perdoe, mas não posso aceitar o seu convite. Olha, você me perdoe, mas eu não posso fazer o que você está fazendo. Eu não posso falar o que você está falando, entendeu? Eu não posso andar por onde você anda. Isso é forma muito natural. Quando você age em amor, você constrange as pessoas. Porque a gente não está numa guerra, numa batalha. O amor de Cristo em mim, em você, que vai alcançar as pessoas. Quanto mais nós amarmos, mais nós vamos revelar a Cristo. Mas esse amor não é um amor neutro. Jesus se posicionou muitas vezes. Jesus, no ministério dele, teve um momento que ele trouxe um sermão tão duro, que muitos discípulos se afastaram dele. Mas nem por isso ele parou, nem por isso ele recuou, porque ele sabia a missão dele. Nós também, quando eu penso na eternidade, eu penso que a minha vida é insignificante. O que é 70 anos? O que é 80 anos? Né? O que é viver 100 anos em comparação à eternidade? Então, entre a eternidade e a vida neste mundo, eu tenho que decidir por andar com Cristo. Essa é a oposição que nós vamos encontrar. Que decisão eu e você vamos tomar, né? Quem está nos assistindo agora, que decisão eles vão tomar, né? Vamos viver agradando o mundo, agradando pessoas, ou vamos tomar uma decisão de agradar a Deus? A gente não vive, né,
realidade do Antigo Testamento, onde a gente precisa lutar contra povos inimigos, contra essa oposição, mas eu acredito que a gente viva numa guerra interna hoje, né, onde eu tenho que lutar contra o meu próprio eu, né. E você falou dessa questão hoje, em que a gente vive essa neutralidade, né. Eu acredito que é muito uma zona de conforto. O cristão de hoje, ele tá vivendo numa zona de conforto, em que quando começa o ano eu traço os meus planos e as minhas metas, e eu quero que o ano seja confortável, eu quero que seja abençoado, eu quero alcançar aquilo que eu sonho, né. E quando vem a dificuldade, então eu penso: "Isso daí é coisa de inimigo que está se levantando. Nossa, não está dando certo os meus planos, o que está acontecendo?". Então eu já penso que isso não pode vir da parte de Deus, porque Deus não faria isso comigo, né, Deus não me tiraria da zona de conforto, Ele não me deixaria desconfortável, né, Ele não ia me cutucar, não, Deus quer só o meu bem, quer o meu conforto. Mas a gente sabe que com o evangelho não é assim, né, Deus ele cutuca mesmo a gente pra gente sair dessa mesmice, desse eu quero viver para mim, para que eu possa viver então em prol do outro, né. Se essa é a nossa missão de levar o evangelho, de alcançar aquele que está precisando, necessitado, o perdido, né, e trazer para perto e amar essas pessoas, essa é a nossa grande obra, essa é a nossa grande missão. E quais dicas, conselhos você daria então para nós cristãos que precisamos entender que sair da zona de conforto é necessário para que o nosso próximo, né, seja alcançado. Eu acredito que a primeira coisa que, para mim, tem sido um grande desafio e quem tem assistido o nosso canal, eu quero convidar vocês a ver o bate-papo que nós tivemos aqui com o pastor Geraldo. É muito importante, ele nos convida à oração. Sabe, Larissa, da mesma forma que nós estamos conversando aqui, nós precisamos criar esse diálogo com Deus. Eu preciso aprender a conversar com Deus, né. Inclusive Jesus nos ensina a orar, e a oração fez parte do ministério de Jesus, e deve fazer parte de todo cristão. O cristão genuíno, ele deve orar, porque a oração, ele vai me colocar na vontade de Deus. E você falou muito bem, a vontade de Deus não quer dizer que fazer aquilo que me traz conforto, mas a vontade de Deus é saber que ele é soberano. Então eu posso estar passando por uma adversidade, seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja um problema de relacionamento, mas eu sei que aquele processo é um processo que vai ou me fazer crescer, ou me aperfeiçoar, ou me aproximar mais dele, que eu tenho a paz de Cristo em mim. E ao mesmo tempo, é muito importante entender isso, que às vezes eu passo por uma adversidade fruto da minha própria atitude, fruto do meu próprio comportamento. Então, a oração também me faz reconhecer os meus erros e falar com Deus, falar: "Senhor, me perdoa, eu estou vivendo essa adversidade por um erro meu. Eu falei o que eu não devia, eu fiz o que eu não devia, eu não deveria andar por esse caminho, mas eu andei. Me perdoa, Senhor, corrige o meu caminho". E a oração vai fazer com que o Espírito Santo de Deus faça esse processo em nós. Então, eu acredito que a oração é a grande chave para o cristão genuíno, né. E essa oração, Larissa, não é uma oração de YouTube. Sabe, não é uma oração de áudio, de Spotify, porque hoje a tecnologia fez com que tudo se tornasse um produto de consumo, e a gente não deve consumir. Jesus é para ser vivido, vida, Jesus é vida. Então, a oração deve brotar do meu coração, eu devo aprender a orar, eu e Deus. Então, no meu quarto, a sós com Deus, eu devo abrir meu coração e falar com Ele e expressar os meus sentimentos a Ele e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim. É um processo de diálogo, onde eu expresso meus sentimentos, mas também paro para ouvi-lo e entender a vontade dele. É uma relação com Ele. Quando o cristão genuíno trabalha nesse processo de oração, ele consegue caminhar e entender a palavra de Deus melhor, entender as circunstâncias ao redor que ele vive melhor e ele vai crescendo, ele vai se aperfeiçoando. Jesus, ele nos ensina no seu ministério que a a oração dele foi aquela oração de que: "Senhor, se possível, passa de mim esse cálice". Então ele tinha consciência de que ele ia para a cruz, mas ele sabia que aquele processo ia ser extremamente doloroso, mas ele sabia que era a vontade de Deus. Então, orar me coloca na vontade de Deus, e eu sei que, se for da vontade dele, eu vou passar por momentos difíceis, mas no final ele vai ser glorificado. Então Jesus na cruz recebeu os seus pecados, os pecados de todos aqueles que estão nos assistindo, ele ressuscitou e ele nos deu uma nova vida. E essa nova vida
nós vivemos agora nessa nova relação com Ele. Oração, Larissa, eu acho que seja, a sugestão que eu queria deixar para cada um que nos assiste. E sobre oração, você comentou na mensagem, e foi bem pertinente, quando nós não nos envolvemos, então, com a oração, a gente cede à oposição, né. Então, a oração é extremamente importante, não tem como o cristão viver sem estar nesse relacionamento com Deus, porque o relacionamento criando intimidade com Deus, faz com que a gente consiga olhar para a nossa vida e para as nossas dificuldades e as nossas dores, e então olhar para Jesus e para o sacrifício de Jesus e para o quanto ele nos ama e ter isso ressignificado, né, e ter isso transformado. Então o meu sofrimento ele já não é tão grande assim quando eu olho para o sofrimento do meu Senhor lá na cruz, e da grande obra que ele fez, né, e que ele continua fazendo, então, e através de nós hoje, nos dias de hoje, e isso nos dá força para continuar caminhando e vivendo. Amém? Elielso, tem algum outro ponto do qual você gostaria de comentar? Eu queria convidar a todos que estão nos assistindo a se inscrever no canal, é muito importante, ah, essa iniciativa da Igreja Missionária, a disposição que nós temos aqui de produzir conteúdos que sejam relevantes para a vida, né, para a nossa vida cristã, que possa ser usado não só, neste ano, mas nos anos que vão vir e nos cada momento que você precisar, você pode ir lá no canal da igreja e rever e ver novamente, se você quiser ver esse vídeo mais algumas vezes, seria um desejo meu é que mais pessoas se inscrevessem, né, mais pessoas tivessem. Eu acho que nós estávamos em 111 ou 112 inscritos. Se você puder nos levar aí a 150, seria uma Uhum. meta bem legal para a gente chegar, e nós irmos crescendo, né, cada vez mais aí no nosso canal. Que Deus abençoe a vida da Larissa, Deus abençoe a Amém. vida de todos que estão envolvidos nesse projeto aqui. Deus abençoe a sua vida também, que está nos assistindo, que você possa viver essa grande obra na sua vida, a obra de ter uma vida fortificada, né? Uma vida alicerçada, sendo Cristo a nossa fortaleza. Amém. Muito obrigada, foi muito bom o papo de hoje. Tchau, tchau, pessoal.